Olá, queridos amigos. Uma vez mais estamos aqui juntos para compartilhar momentos de reflexão, de prece, de paz. E como sempre, antes de começar as nossas tarefas, fazemos uma breve leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje será do capítulo 11, A Fé e a Caridade, por um Espírito Protetor. E ele diz assim, no item 13: Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante nos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas da sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que se aperfeiçoem exercitando a caridade, apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. E pensando um pouco na fé, na caridade, em tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e a vida de alguém que esteja próximo, pelo menos, vamos convidar a todos para que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, a nosso Pai. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, com a convicção certa e firme de que Tua companhia, de que o Teu amor infinito nos abraça, nos acolhe. Estamos certos de que Tu envias neste momento uma legião de amigos desse plano espiritual tão maravilhoso para nos abraçar, para encher e para preencher todos esses vazios que porventura existam em nossa vida. Que esta doutrina de amor que um dia Tu enviaste à Terra e que hoje faz parte do nosso dia a dia e que com muito esforço tentamos praticá-la em nossas vidas, se faz presente hoje uma vez mais através de uma explanação, de uma palestra. E para quem tem hoje a responsabilidade de transmitir um pouco dessas ideias, desses pensamentos, queremos pedir a Tua proteção especial, para que cada palavra, para que cada pensamento possa ficar nos nossos corações, para que tenhamos cada vez mais a certeza da Tua presença em nossas vidas, da presença do Mestre Jesus em cada um dos nossos passos. Que assim seja, Senhor. Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma grande alegria para mim estar com vocês. Que os benfeitores espirituais que nos acompanham possam estar mais uma vez conosco, envolvendo a todos nós e renovando as nossas forças, a nossa coragem, a esperança nos nossos corações, a fim de que possamos prosseguir enfrentando esses dias com muita serenidade, com muita resignação.
A velocidade em tudo predomina no mundo, nas comunicações, nos transportes, na indústria, no ritmo de desenvolvimento das novas tecnologias, e com tanta rapidez nós poderíamos imaginar que teríamos mais tempo. Mas, paradoxalmente, parece que o tempo nunca esteve tão curto. A proposta de hoje é reduzir um pouco esse ritmo e refletir justamente sobre a ansiedade desses dias tão velozes. Por definição, a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio. A ansiedade é uma emoção que tem origem no instinto de conservação que acompanha o espírito desde as suas primeiras existências. Essa ânsia de viver foi fundamental para o enfrentamento ou a fuga de algum perigo. Então, todos nós trazemos essa herança que, quando é mobilizada, se manifesta como apreensão e origina uma reação de certo desconforto, de expectativa, de medo ou sensação de que algo muito ruim poderá acontecer. Mas, acima de tudo, precisamos lembrar que é uma emoção que está a serviço da nossa sobrevivência, que faz parte da nossa estrutura psíquica. Quando falamos em ansiedade, precisamos pensar um pouquinho quais são os sintomas. Então, nós temos aqui alguns sintomas psicológicos, como ela é algo muito comum, faz parte do nosso dia a dia, por certo, todos nós já experimentamos. Tensão, nervosismo, medo, dificuldade de concentração, descontrole sobre os pensamentos, irritabilidade, mudanças de humor, alterações do sono, quem já não ficou uma noite mal dormida, preocupado com algo que escapava ao seu controle, impaciência, inquietação. E aí também desenvolvemos alguns sintomas físicos, sintomas orgânicos. Por exemplo, taquicardia, que é essa aceleração nos batimentos cardíacos, sudorese, tremores, tonturas, sensação de falta de ar, tensão muscular, que comumente origina aquela dor nas costas, aquela dor na região da coluna cervical, nos ombros, não é? No pescoço. Uma ansiedade um pouco mais prolongada pode gerar dor no peito, dor na cabeça, fraqueza, cansaço, boca seca, mãos e pés frios. E Joana de Ângeles irá dizer na obra Conflitos Existenciais que essa ansiedade, a ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Ou seja, em determinados momentos, quando estamos diante de algo que não podemos controlar, das incertezas da vida, é muito natural ficarmos ansiosos. Por exemplo, quando nós esperamos por alguém que não vemos há muito tempo, quando estamos aguardando o resultado de um concurso, de uma prova que fizemos, ou uma notícia, quando estamos diante da expectativa de um acontecimento, como o nascimento de um filho, de um neto, de alguma data muito importante, ao enfrentar problemas, enfim, a ansiedade é bastante natural. Também quando vamos ter que tomar uma decisão mais difícil, em situações como andar de avião, algumas pessoas podem ficar bastante ansiosas. E nesses casos todos, um pouco de ansiedade é até importante, porque ela vai estar assim a serviço das nossas ações, ela nos mobiliza, nos impulsiona para enfrentar a situação ou fazer aquilo que precisa ser feito. Bem, a ansiedade é considerada normal quando as manifestações psíquicas e físicas estão em nível compatível com a situação. Quando ela acontece numa circunstância em que a maioria das pessoas experimentaria as mesmas sensações, resultando num estado emocional de duração limitada que não costuma comprometer ou, quando compromete de forma muito leve as nossas atividades cotidianas. E a ansiedade será patológica sempre que as manifestações psíquicas ou físicas, aquelas que nós comentamos, são muito frequentes e desproporcionais ao aceitável para a situação, ou quando ela se estabelece numa circunstância que não geraria a mesma reação na maioria das pessoas, como aquela ansiedade que acontece nas situações mais comuns e mais simples do dia a dia. Sempre que ela tiver uma duração muito longa, por um tempo muito superior àquilo que seria adequado,
porque nesse grau a ansiedade irá comprometer de forma significativa as atividades. Ela então se torna algo nocivo e transtorna muito a vida da pessoa. Bem, a ansiedade patológica, ela vai ter graves consequências. É o que nos diz Isaías Claro, autor da obra Ansiedade, Como Prevenir e Superá-la. Ele irá dizer que essa ansiedade patológica comumente é acompanhada de um sentimento de culpa, de perda de confiança em si mesmo e nos outros, de uma preocupação e medo extremos, pode levar ao isolamento emocional, ao agravamento das doenças existentes e até mesmo ao surgimento de novas doenças, sempre levando a um grande sofrimento e prejudicando de forma significativa o desempenho profissional, desempenho social, familiar, afetivo daquele indivíduo que desenvolve esse quadro. Então, sempre que se estabelece uma ansiedade patológica, aquilo de alguma forma vai impedir ou dificultar muito a realização das atividades cotidianas. Bem, os especialistas dizem que a incidência da ansiedade patológica vem aumentando de forma extremamente rápida. Num levantamento da Organização Mundial da Saúde, demonstrou-se que cerca de 33% da população mundial sofre de algum nível de ansiedade. Significa que milhões de pessoas que vivem constantemente neste estado ansioso. Ela acontece com maior frequência entre os 30 e os 59 anos e as mulheres estão mais propensas do que os homens. E existem fatores orgânicos e fatores externos que contribuem de maneira bastante importante para o desencadeamento da ansiedade, inclusive certos aspectos da formação do ego na infância. Mas, de forma mais assim, para nós que somos adultos, é claro que o que mais contribui é esse estilo de vida agitado da maioria de nós, com excesso de compromissos, com a competitividade do mundo moderno, com as incertezas da vida, ou com aquela rotina, ou até mesmo com a acomodação. Então, em meio a tudo isso, é natural desenvolver comportamentos de insegurança e de ansiedade. No entanto, como ensina Joana de Ângeles, inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito que é, atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais do passado. Então, segundo a benfeitora explica nessa obra, Conflitos Existenciais, ao longo das nossas existências, nós fomos acumulando inquietações e culpas que, quando são eliminadas pela reparação dos equívocos cometidos, levam a uma harmonização íntima, a um reequilíbrio dos sentimentos, a um reequilíbrio das emoções. Mas quando isso não acontece, esse arquivo de dramas íntimos, de remorso, de medos que permanecem no inconsciente, produzem fenômenos que afetam o sistema emocional e entre eles se encontra a ansiedade. Portanto, a causa primeira da ansiedade reside no próprio espírito, como consequência desses conflitos interiores, muitos dos quais são reflexo de situações vivenciadas em outras existências. E o espírito Joana de Ângeles irá concluir nessa belíssima obra, Conflitos Existenciais, que a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. E a mentora então irá citar na obra alguns recursos bastante úteis na terapia da ansiedade, como por exemplo as técnicas de relaxamento, como a meditação, como a yoga, que induzem a calma, ao bem-estar, que disciplinam os pensamentos e ajudam a tranquilizar a mente. Ela também cita a importância do cultivo de pensamentos otimistas, de pensamentos nobres que nós fazemos através da boa conversa, da leitura de obras edificantes que nos auxiliam a lidar com o cotidiano, que são, portanto, propiciadoras de uma grande renovação mental e emocional. Ela também irá citar o hábito da oração, a aplicação da bioenergia na casa espírita, por meio dos passes, da água fluidificada. Nós estamos nesse momento de pandemia com os centros espíritas, na grande maioria, fechados, mas é um recurso, é uma terapia espírita que sempre que possível estiver à nossa disposição, nós devemos utilizar. Então, o passe, a água fluidificada, que nós sabemos que atuam restaurando esse nosso campo vibratório.
Todas essas atitudes nos colocam em condições de sintonia para receber dos nossos benfeitores espirituais esse auxílio. Ao interagir com eles nesse clima de serenidade, nesse clima da oração, nós passamos a respirar no mesmo clima de serenidade em que eles se encontram. E isso irá repercutir em nós, reforçando a nossa paciência e nos auxiliando a controlar essas emoções. Também são úteis as atividades de lazer, a prática de esportes, de caminhadas. E é claro que com o esforço contínuo na manutenção dessas práticas, nós vamos nos tornando cada vez mais competentes para manter esse estado de equilíbrio interno que tanto desejamos. E para aqueles casos em que apenas essas medidas não sejam suficientes, será necessário o atendimento especializado. Então, sempre que necessário, devemos recorrer às terapias médicas, psicológicos, então através dos psicoterapeutas que poderão em alguns casos, inclusive, detectar a causa da ansiedade e restituindo através de terapias apropriadas essa confiança, essa segurança do paciente. Em algumas medicações, em algumas situações também, o uso de medicamentos estará indicado. Bem, nós poderíamos encerrar por aqui a nossa conversa, mas como a proposta é construir para a eternidade uma vida melhor, sem tanta ansiedade, acreditamos que apenas Jesus, na sua condição de sublime psicoterapeuta, pode nos ajudar de forma eficiente. E nós vamos encontrar algumas passagens no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, naquele lindo texto do Sermão do Monte, uma orientação bastante segura do Cristo, Ele que é o grande renovador das nossas vidas. Então nós vamos passar a analisar alguns versículos, começando pelo versículo 19. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem e onde os ladrões arrombam e roubam. Jesus aqui nos adverte quanto ao risco de ajuntar tesouros sobre a terra, bens, fortunas, títulos e valorizá-los intensamente, inspirados pelo desejo de reter, pelo desejo de usufruir, o que fazemos muitas vezes sem que seja necessário e algumas vezes até mesmo com o prejuízo de outra pessoa. E aí, o que acontece é que à medida que crescem os nossos bens, crescem a nossa responsabilidade, cresce também o índice, o nível das nossas preocupações, aumenta muito a ansiedade. E se com alguma atitude nossa para adquirir bens, para ajuntar tesouros sobre a terra, nós causamos o prejuízo de alguém, nós também aumentaremos os nossos débitos. Tudo isso para quê? Para no futuro termos fatalmente que devolver todo esse tesouro, porque o tesouro material, por ser exterior a nós, está sujeito a mudar de mãos, a mudar de dono. Se o nosso corpo, esse corpo que parece tão nosso, não pode ser tomado de nós, não pode ser comprado, não pode ser vendido e ainda assim ficará quando desencarnarmos, quanto mais os bens materiais. Na sequência, Jesus diz: entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão consomem e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. A orientação aqui é muito clara, porque Jesus quer dizer que com relação ao que é espiritual, nós devemos nos empenhar em reunir, em ajuntar, porque jamais faremos isso com prejuízo de alguém ou de alguma coisa. Pelo contrário, ganha quem se aperfeiçoa e aqueles que o rodeiam. E esse tesouro, constituído por bens de natureza espiritual, é o único que nos acompanhará onde quer que se vá. A humildade, a disciplina, a bondade, a paciência, essas construções espirituais jamais nos serão tomadas, jamais serão destruídas, irão repercutir em nós em forma de paz de consciência, de serenidade, portanto, muito menos ansiedade. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Ainda que as aves estejam em situação de inferioridade em relação aos seres humanos, elas contam com toda a assistência das leis que asseguram a sua sobrevivência.
Ao dizer, não valeis muito mais do que elas, o Mestre ressalta essa providência que está sempre nos sustentando, sempre nos auxiliando, mas cuja sabedoria e justiça, por vezes, julgamos bastante erroneamente. Especialmente quando recolhemos o efeito dos nossos equívocos, o efeito da má administração do tempo, da nossa existência, e encontramos as aflições. Felizmente, a doutrina espírita veio nos fazer entender que Deus ama profundamente a todos nós e provê todas as nossas necessidades reais e que, inclusive, ao enfrentar o sofrimento, Ele jamais nos deixa abandonado. Ele só nos auxilia com tudo que precisamos, com todo o suporte do plano espiritual, porque o sofrimento se constitui para nós em uma medida educativa, em um método pedagógico, para que possamos reformar o nosso pensamento, para que possamos rever o nosso comportamento e assim garantir o reequilíbrio diante da lei do amor. Toda vez que desobedecemos essa lei, prejudicando alguém, algum dos nossos semelhantes, nós teremos que, de futuro, rever esse pesado débito. Qual dentre vós, inquietando-se, acrescenta um côvado? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está ensinando aqui que certas diligências, certos cuidados no dia a dia são de nossa competência realizar para que as situações se resolvam, para que as coisas funcionem. Assim como um cultivador que deve plantar a semente na terra preparada, que deve colocar a camada de terra por cima que seja suficiente e necessária, que deve prover a terra com adubo, regar, cuidar das pragas, mas que não podemos esquecer que o mecanismo do crescimento da planta, esse não está nas nossas mãos. Ele está além das nossas capacidades. Da mesma forma, o essencial em todas as situações, em todos os acontecimentos, está nas mãos daquele que nos conduz. Enquanto em nossas mãos estão o tempo, as ferramentas, todo o material necessário à nossa evolução. E muitas vezes nós vivemos ansiosos com problemas que não resolvemos, problemas que não melhoram apesar do nosso esforço. A situação financeira, a situação afetiva, a família complicada, as enfermidades. Mas já paramos para pensar que talvez a melhor coisa para nós seja que não se resolva mesmo? Que o melhor para nós talvez seja continuar naquele contexto difícil para nos reeducar, para quitar débitos? Há um tempo atrás eu lembro que eu me debatia com uma situação que eu não estava dando conta e encontrei uma amiga muito querida. Então, desabafei, contei tudo que estava vivendo, a minha dificuldade em achar uma solução para o problema. Ela escutou com toda a paciência e disse assim: mas Adri, tu não é Deus, tu não é Deus. E ela tinha razão, nós conversamos um pouco e eu saí dali muito pensativa. Que o único ser que é onipotente, onipresente e onisciente é Deus. Então só Ele pode fazer tudo, só Ele pode saber tudo, estar em todos os lugares e controlar tudo. Eu não sou Deus. Portanto, a maioria das minhas situações, se não todas, não estão nas minhas mãos. E ainda bem, porque nós, por certo, não temos as condições de tomar a decisão mais acertada, porque nós enxergamos como míopes apenas aquilo que está muito próximo de nós. E Deus tem uma visão muito mais ampla do que constitui, de fato, a nossa existência. E aí eu fico me perguntando, por quanto tempo ainda viveremos ansiosos, inquietos por mudar situações em que nos encontramos, ao invés de nos entregar àquele que sabe o que é melhor para nós? Pensemos nisso, meus irmãos. E com relação à veste, Jesus continua no sermão: por que vos inquietais? Examinai os lírios dos campos, como crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Evocando os lírios, Jesus nos convida a examinar além da beleza, além do perfume, mas a refletir quanto à grandeza e à providência divinas. Porque apesar de posicionados como vegetais, assim como as aves inferiores ao homem na escala evolutiva, os lírios do campo recebem da misericórdia de Deus o cuidado, o alimento e a delicadeza artística. Jesus está dizendo
que Deus não é apenas um Criador que fez tudo com suprema inteligência, com sabedoria infinita, mas é também um artista sensível e interessado em embelezar o que faz, em embelezar a sua obra, mesmo a mais simples, com amor e criatividade para nos encantar, porque Ele nos ama. E esse amor por nós é infinito, é incondicional. Deus nos ama mesmo quando erramos, mesmo quando não fizemos os nossos deveres. E Ele ama a todos da mesma maneira. Não ama mais uns do que a outros. Não é maravilhoso saber isso? E se a erva do campo, que existe hoje e amanhã lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. A mensagem é de total esperança. Nós que já avançamos na faixa da razão e da inteligência, precisamos compreender a transitoriedade de cada acontecimento, de cada reencarnação, de cada tarefa e agir com humildade quando somos alcançados pelas lutas, pelas aflições, pelos obstáculos, sabendo que em meio a tudo isso nós estamos cercados pela misericórdia de Deus e somos sustentados pela sua infinita bondade. Esse ser é nosso Pai. É um Criador sensível, justo e bom. Ele sabe tudo sobre nós. Ele conhece o nosso passado, as alegrias, as dificuldades dos dias presentes. Ele sabe o que nos aflige, conhece as lutas íntimas de cada um de nós. Então, se Deus cuida das aves, Ele cuida das plantas, dos animais e de todo o universo, será que Ele nos abandonaria? Não. É isso que Jesus quer ressaltar, que Deus jamais nos abandona. Precisamos ter fé, porque o divino amor de nosso Deus, de nosso Pai, cuida permanentemente de todos nós. E o benfeitor Emmanuel, na obra Pão Nosso, encerra o nosso trabalho orientando. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. O mundo não nos dará segurança, o mundo não nos dará tranquilidade, enquanto não estivermos fortalecidos na nossa fé. Apesar de todo o amparo que temos recebido, seremos visitados pela inquietude, pela preocupação. Todos nós estamos recolhendo o resultado de um passado mal vivido e aproveitado. Tenhamos paciência, porque a providência amorosa de nosso Pai preside os nossos destinos e está cuidando de nós. Vamos nos entregar aos seus desígnios, transformando essa inquietação, essa ansiedade em esperança e acompanhar com serenidade o amanhecer de um novo dia. Eu sou muito grata pela atenção de todos vocês. Um grande abraço. E agora, agradecendo por estas palavras maravilhosas, por estes momentos de reflexão, de lucidez, convidamos a todos para encerrar as nossas tarefas deste dia com uma prece, direto do nosso coração. E assim, vamos dizer: Pai de infinita bondade, muito obrigado por estes momentos de paz, por esses momentos de harmonia, por essas reflexões que nos fazem sentir melhores, que nos fazem pensar e que nos ajudam a projetar a nossa vida para um caminho mais certo, mais seguro. Obrigado, porque juntos, desta forma tão diferente, tão virtual, mas juntos, temos a oportunidade de nos reunir em Teu nome da mesma forma, com os nossos pensamentos, com os nossos corações. Pedimos, Senhor, que chegues à casa de cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, e de todas aquelas que elas possam projetar nos seus pensamentos, para que se multiplique a Tua paz, a Tua luz e a Tua bondade por tudo aquilo que Tu criaste. Muito obrigado, Senhor.